Bom, pessoal, então nós vamos para a nossa terceira parte do nosso Evangelho no Lar, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, item 10, que é uma mensagem psicografada pelo um espírito protetor em Lyon em 1860, e que ainda faz parte daquele tópico da semana passada, a caridade material e a caridade moral, tá? E ela começa da seguinte forma: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sob as más tentações, dizei-lhes: Deus vos vê, meus caros pequenos. E não temais em lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência, e em lugar de pequenos vagabundos, tereis feito homens. Esta está ainda aí uma caridade. Então, como eu disse para vocês, o tema é caridade moral, caridade material. Por quê? Porque a gente tem uma tendência, devido ao nosso estágio evolutivo, a valorizar sempre o que é material. Então a gente sempre acha que vai resolver o problema das pessoas, muitas vezes doando uma roupa, doando um dinheiro, enfim, fazendo algum tipo de doação material. Obviamente, a doutrina espírita também estimula isso. Como o espírita tem o bazar da Alta de Souza, né, onde as coisas que a gente não usa mais, a gente doa lá, né, e eles distribuem para quem precisa, pessoas cadastradas, né? Então, ela é estimulada também. Porém, é a caridade moral que nos transforma. Porque a caridade moral, ela, como eu disse até no sábado passado, ela exige que a gente não tire do que a gente tem, mas que a gente transforme o que a gente é. Porque, por exemplo, para eu perdoar alguém que me ofendeu, eu tenho que fazer uma transformação interior. E isso muitas vezes é um sacrifício muito maior do que botar a mão no bolso e doar, sei lá quanto, né? Vai depender do potencial financeiro das pessoas, né? Eu lembro de uma época que teve aquele tsunami lá na Indonésia, e o Schumacher ainda corria lá na Fórmula 1, e ele fez um cheque de 10 milhões de dólares de doação lá para ajudar, né? Mas não tem o mesmo valor do óbito da viúva, né? Porque aqueles 10 milhões ali eram um pequenino percentual do que ele podia dispor, né? Embora tenha sido um gesto nobre, ninguém vai discutir isso, um gesto muito nobre, né? Mas o que a gente está tentando colocar é essa perspectiva da prevalência da caridade moral sobre a caridade material. Porque ali eu dei, né, mesmo que seja um valor alto, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Agora, já a caridade moral não, né? Para eu dar um perdão, né? Para eu oferecer tolerância, né? Para eu oferecer compreensão, para eu oferecer paciência, né? Até para eu oferecer paz, eu preciso pacificar minha mente. Nós lemos a mensagem hoje: pacifiquemos. Como que eu vou oferecer paz aos outros se eu não estou em paz? Né? Não sei se você tem um vídeo muito engraçado, só que agora eu não vou lembrar o nome dele, que a moça está meditando e tal, e ela vou cultivar a paciência, não sei. Aí o filho dela vem e atrapalha, e aí ela: não, meu filho, calma, peraí, eu estou fazendo. Aí ele continua até que ela: pô, você não está vendo? Eu estou meditando, caramba, eu preciso ficar paciente, não sei o que. Então, quer dizer, não conseguiu, né? Ela não pôde oferecer, né, àquele filho aquilo que ela não conseguiu cultivar dentro dela, né? E o filho, né? Imagina se fosse outra pessoa, porque filho ainda a gente tem muita paciência, costuma ter, né? Porque é do nosso sangue, né? Descendente do nosso sangue. Então nem a esse ela conseguiu dar a paciência, porque ela não conseguiu cultivar isso dentro dela, né? E uma outra coisa importante a destacar nesse parágrafo é que ele fala que nós podemos fazer a caridade moral por pensamentos, fala e ação, né? Então, os nossos pensamentos influenciam as pessoas, por mais que a gente ache que não, porque a gente tem essa tendência de achar que o que não é visível não
não interfere, mas, por outro lado, intuitivamente as pessoas entram num ambiente e falam assim, nossa, que ambiente pesado. E tá tudo, às vezes, limpo, né? Tá tudo, é um ambiente rico, confortável, ar-condicionado, mas a pessoa sente um ambiente pesado. É o quê? É o nível do pensamento, é das vibrações sutis, né? Então, manter um nível de pensamento elevado é uma caridade moral também, e exige de nós, porque nosso pensamento, ele vai do céu para o inferno quantas vezes por dia? Se vocês façam um registro, vocês vão ver, milhares de vezes, né? Uma hora eu tô e outra eu tô assim, né, soltando os cachorros, né? Então, os pensamentos, a fala, que a gente sabe muito bem, muitas vezes, algumas palavras, por isso que existe aquele CVV, Centro de Valorização da Vida, né? Que o cara quer se suicidar e telefona. O que aquela pessoa faz? Só fala. Ela só fala. Aí volta lá no nosso tema da segunda parte. Ela só transforma a mente daquela pessoa. Quando consegue, né? Porque algumas vezes não consegue, o cara vai lá e se suicida mesmo. Mas muitas vezes eles conseguem. Por quê? Porque com a palavra deles, e a fala é a energia, a mente da pessoa muda. E é aquilo que a gente estava tratando na nossa segunda parte, né? O voluntário do CVV, ele consegue mostrar àquela pessoa que o que ele está vendo é uma criação da forma como ele está percebendo as coisas, mas que ele pode perceber de uma outra forma, que ele pode transformar essa realidade. Isso é transformador. Você se transforma interiormente, e aí o Deepak Chopra fala isso também, né? Você é o mundo. Quando você se transforma, o mundo em que você vive também será transformado. Na mesma hora. Porque se a minha mente se transforma, eu começo a olhar para tudo de uma maneira completamente diferente. Aquilo que me incomodava não me incomoda mais. Aquilo que parecia dificuldade se tornou um aprendizado, né? Aquilo que parecia uma tragédia foi, como muitas pessoas, por exemplo, sofrem acidente, ficam tetraplégicos, passou a ser um impulso transformador da minha espiritualidade, né? Então a gente exerce a nossa liberdade a partir daí, né? Então a gente tem que se preocupar muito com isso, né? A caridade moral que a gente manifesta em pensamentos, palavras e ações. Ações não precisa dizer, né? Você dá um abraço, né? Você ajudar um cego a atravessar a rua, enfim, essas são as que a gente vê melhor, porque a gente está, como eu falei, muito ainda preso ao que é mais denso, né? E aí o Espírito continua. Vários dentre vós dizem também, ora somos tão numerosos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Então, mais uma vez, o Espírito lança a mão daquela metáfora que Kardec também utiliza no Livro dos Espíritos. Né? Deus é como se ele estivesse olhando a partir do cume de uma montanha, ele está vendo tudo. Né? A gente sobe do alto, a gente vê toda a paisagem. Né? E Jesus deixa isso de uma maneira tão clara, quando ele diz assim, não cai um só fio de cabelo de vossa cabeça, sem que meu Pai o saiba. Né? Então ele usa uma imagem muito forte, para dizer assim que não tem lugar nenhum onde Deus não esteja presente. Que, aliás, é um preceito de qualquer religião, onipresença divina. Paulo dizia, né, nós andamos em Deus, com Deus e para Deus. Não tem como estar fora. Ainda que eu esteja fazendo as maiores barbaridades, estupando, cometendo crime, mas Deus está aqui. Eu posso não estar vendo ele, mas ele está presente. Aí vem a questão do relâmpago, do Vajra. Preciso da lucidez, eu preciso de luz, mas minha mente está em trevas, como eu vou ver? Né? Ou seja, o amor ilimitado, né, o amor incondicionado está aqui dentro de mim, impulsando no meu coração, em tudo, e eu não vejo. Né? Mas se a minha mente se ilumina, né, fica lúcida, porque nós podemos até não ser seres iluminados, mas podemos cultivar a lucidez, está ao nosso alcance. E é a partir desse exercício que em algum momento de nossas vidas espirituais isso vai se tornar o nosso estado natural. Que na verdade os espíritos dizem, esse é o nosso estado natural. O que hoje nós consideramos como normal é muito antinatural. O nosso estado natural é amoroso, compassivo, paciente, tolerante. Esse é o nosso estado natural. A gente sofre porque nós estamos violentando a nossa natureza, que é divina. Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós. Não está em outro lugar. Ele fala até assim, se disserem para você que está ali, que está lá, não acredite, porque ele está dentro. É lá dentro que você tem que procurar. E ele continua, pois bem, Deus vos vê da mesma forma, ele vos deixa o livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente que Deus, em sua misericórdia infinita,
colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência, né? Não sei se vocês já viram pessoas que às vezes você quer conversar com elas assim, falar, poxa, fulano, olha, vamos sentar aqui. Não, ele não quer entrar em contato com essa consciência. Por quê? Porque é igual aquela pessoa que não está bem fisicamente e não quer se olhar no espelho. Não vou me olhar no espelho, como se não se olhar no espelho fosse resolver o problema. Aqui não, aqui o convite é o quê? Se olhe no espelho da consciência para ver quais são as deformidades e corrigi-las. Porque se eu não sei quais são, como que eu vou corrigir? E aí que vem a ideia de ignorância espiritual, né? Que é aquele ceguinho com a venda no olho, caminhando com a bengalinha sem saber direito por onde é que está andando, né? Então, se eu conecto com essa consciência, aí vem aquele relâmpago que a gente falou. Só que aí vem tudo, né? Vem lá dos... né? O Deepak Chopra também diz assim, todos possuímos um eu sombra, que é parte da nossa realidade total. Só que ele diz, a sombra não está presente para magoar, e sim para mostrar onde você está incompleto. Então, se a gente tiver essa atitude humilde de olhar para a sombra como alguém que olha para o que está me deixando incompleto e que vai buscar preencher essa lacuna, desenvolver essas habilidades que eu não tenho, eu vou estar em contato com a minha consciência. Mas o espiritismo, ele acredita em qualquer homem. O quê? Ele tem essa natureza. Sim, sim. Ele tem esse potencial. Tem, qualquer sim. um. Qualquer ele não um. acredita em espírito maligno, por exemplo. Não sei qual o nome. Não, ele usa a expressão espírito imperfeito. Porque Por exemplo, ele não é maligno. Um ser humano que não teria capacidade de ser bom. Ele não é bom. Não, de jeito nenhum. Inclusive existe uma passagem muito explícita, que eu já citei aqui diversas vezes, que está num livro de André Luiz, eu não saberia te dizer qual agora, mas um mentor dele falando com ele, porque ele faz essa mesma pergunta, sabe? Ele vai com um mentor, um instrutor, e chegando lá, o sujeito está fazendo tantas barbaridades que ele fala, por que a gente está perdendo tanto tempo com esse cara? Não tem jeito, né? E o mentor fala assim para ele, André, um diamante, mesmo quando mergulhado na lama, não deixa de ser um diamante. Ou seja, você dá uma lavadinha nele, ele brilha, o diamante está lá. Que a nossa centelha divina, ela é inatingível. A gente pode fazer as maiores barbaridades, nós vamos causar lesões no nosso corpo físico, esse denso, e no nosso corpo espiritual. Mas a centelha, o espírito, esse está sempre, ele é divino. A ideia que eu li hoje, agora na segunda parte. O diabo, ele é diamantino, não tem, ele é indestrutível. Inatingível, inclusive. Pelos nossos próprios erros. Inclusive pelos nossos próprios erros. Se a gente conectar com ele, e é isso que está dizendo aqui, né? Que todo mundo tem essa consciência, o relâmpago acende e tudo fica claro. E eu já sei por onde é que eu tenho que caminhar, né? E aí ele diz assim, ó, escutai-a, quer dizer, escutai a consciência, né? Escutai-a. Ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis opondo-lhe o espírito do mal, que é a lama no diamante, tá vendo? A gente a entorpece colocando nuvens naquele céu que eu te falei que era azul. A gente deixa o céu nublado com nossos próprios pensamentos impuros, sentimentos impuros. O espírito do mal é interno, não é? Exatamente. O demônio, na visão... A ideia não existe um demônio... do diabo, digamos. Não, uma separação maniqueísta do lado do demônio do outro, não. Você tem os espíritos perfeitos, né, que atingiram a perfeição, que é conhecido como anjos, né? E aqueles que não... por exemplo, aí, ó, tá tendo um privilégio aqui, olha só que privilégio, tá vendo? Tá a luz emanando ali, assim, que ofuscando a gente. E você tem do outro lado os espíritos imperfeitos, e dentre esses imperfeitos, aqueles que realmente se dedicam ao mal, então, mas por ignorância também. É ignorância. Ainda que tenha um grande poder sobre alguns elementos, como a magia negra, né, como é o caso de pessoas intelectualmente muito desenvolvidas, às vezes muito carismáticas, como Hitler era. Hitler era extremamente carismático. Hitler era extremamente disciplinado. Super disciplinado. Agora, o que aconteceu? Ele pegou tudo isso e usou para fazer o que a gente sabe que ele fez pela história, né? Então, tanto é que tinha um filósofo alemão, Immanuel Kant, não sei se você já ouviu falar, que ele dizia assim, bom só a boa vontade. Porque as outras virtudes, se você não tiver boa vontade e amorosidade, elas podem se tornar um problema, porque aí você tem muita capacidade de fazer as coisas e usa para o mal. Aí você promove isso, né? Genocídios como... Não foi Hitler não foi o único, né? Não. Temos muitos outros exemplos na nossa história. Mas são homens sempre de grande poder, né? De grande carisma, né? E ele continua dizendo assim, às vezes, vós a entorpeceis opondo-lhe o espírito do mal. Ela se cala então,
mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Então, o que a gente vê muito na literatura espírita é isso, quando o espírito se arrepende, fica tudo claro, né? Às vezes os espíritos estão lá nas regiões de sofrimento, e naquele momento em que ele se lembra de fazer uma prece, em que ele se lembra de pedir perdão a Deus, o mentor dele consegue ajudá-lo e retirá-lo de lá. Porque a mente dele começou a se transformar. Ele está aceitando que o que ele fez não foi bom. Né? Ele está conseguindo olhar um pouco no espelho da consciência. Né? E quando ele diz também aqui que a nossa voz da consciência se cala quando a gente está muito entorpecido, né? Com a nossa mente muito enevoada, me lembra um texto tibetano também que chama A Voz do Silêncio. Ou seja, a nossa consciência ela só fala quando a nossa mente está apaziguada, silenciosa, tranquila, que é a nossa mensagem de hoje. Se nós não pacificamos a nossa mente, se ela está o tempo todo agitada por pensamentos, sejam eles bons ou ruins, não importa. Ela não tem espaço. Não dá para ver o céu azul, tem muita nuvem. Então eu não consigo ver. Então ela só fala no silêncio. Né? Então ele fala, escutai, interrogai e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. E ele conclui, meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima. Reuni-vos todos ao redor desse estandarte. E dele recebereis a felicidade e a consolação. Por quê? Porque amar uns aos outros, fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem a nós, implode o ego. Porque o ego não, o ego é assim, é tudo a mim, né? Vosso reino nada. Né? Então, por isso é que o Espírito deixa essa máxima, né? Amai-vos uns aos outros, porque se a praticarmos, ele diz, teremos a felicidade e a consolação. Porque acabaremos com o nosso principal problema, nosso ego, nosso eu, né? Que divide o mundo entre o que é meu, o que não é meu, né? E a partir daí cria essa dualidade e fica o tempo todo precisando se defender de uma suposta hostilidade externa, né? Que na verdade é inexistente. Quando a ilusão cai, a gente vê que isso não existe. Deus está presente em todos os corações, como eu falei para você, até mesmo dos maiores criminosos.